Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Prefeito, bom dia, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia, André, bom dia, Ellen, bom dia, ouvintes da Prever FM. É um prazerzão estar aqui nessa manhã gelada de sexta-feira, Márcio. Prefeito, junho verde começando, né? A atenção é sempre para as coisas do mundo verde, do meio ambiente, e a prefeitura presente também, né, prefeito? Sim, Márcio. Essa preocupação, né, faz parte também do nosso dia a dia, né? Essas questões climáticas, essa questão ambiental, e especialmente em relação à Secretaria do Meio Ambiente, né? Através da Bianca Picado, nossa secretária, as ações, as iniciativas vão se desenvolver ao longo do mês de junho. A gente deve fazer as publicações já das ações a serem feitas, mas o destaque é o programa, né? Botucatu Cidade Viva, aquele programa de arborização, que já teve milhares e milhares de plantios na cidade, com essa preocupação climática, com essa preocupação ambiental, e a gente vai aproveitar esse mês de junho, né? Essas questões para enaltecer ainda mais essa preocupação, esses projetos, esse trabalho. Prefeito, bom dia. A gente tem visto que algumas regiões da cidade estão passando por um recap. Como é que está esse serviço? Qual a expectativa de término? Percebi que algumas ruas ali, até algumas que eram bastante cobradas, como a Lourenço Monte, foi recapeada depois de muita cobrança aí de anos, né? De antes da sua gestão já, e isso vem se tornando realidade em alguns locais. Como é que é esse programa, prefeito? André, bom dia, prazerzão falar contigo. Nós iniciamos aí simultaneamente, né? Além das operações de tapa-buraco que seguem normalmente, mas que não tem esse efeito tão reparador, né? Tão, como que eu diria, abrangente de recuperação. Nós iniciamos aí 3 etapas de recap na cidade. A primeira na região norte, inclusive na última semana eu publiquei um vídeo dessa região, um recap que acontece em função de uma emenda do nosso deputado federal João Cury, e a gente selecionou as ruas, vamos dizer, de pior condição na região norte da cidade. Mas também em paralelo, uma verba, né, no caso da prefeitura, um convênio que a gente conseguiu com o governo do estado, fazendo também recap na região da Vila Maria, ali próximo à igreja Nossa Senhora Menina, as ruas que normalmente as ruas de maior movimento, e também naquela região, André, abaixo da Vital Brasil, ali na Vila São Luís, Vila São Lúcio, Vila Paraíso. Então a gente tem nesse momento esses 3, vamos dizer, essas 3 grandes ações, além da ação de pavimentação que eu iniciei em abril de estradas rurais. O primeiro trecho que a gente selecionou foi o trecho do Pátio 8. Estive lá também na semana passada, ali no finalzinho, vamos dizer, do asfalto da cidade, ali da região do Jardim Brasil, da região leste, descendo até lá embaixo, passando o trilho de trem. Nós estamos falando de quase 2 quilômetros de pavimentação. Essas vias rurais, a escolha, né, eu tenho explicado para as pessoas, ela se dá em função da movimentação do veículo, de quantidade de movimentação de veículos, e também do rigor quando chove, né, dos problemas que são causados de erosão. Então essa combinação fez com que nós elegêssemos o Pátio 8, depois na sequência vem Indiana, depois vem Bocaina. Então um programa também, nesse caso não de recap, mas de pavimentação. Então a gente tem esses 3 grandes bolsões na cidade, Vila Maria, região norte e a parte de baixo da Vital Brasil, e também essa na área rural. E um detalhe importante, André, só aproveitando o ensejo, para toda obra de drenagem que a gente fizer, e se Deus quiser, o programa do PAC começa agora nesse mês de junho, sempre que a gente tiver uma intervenção num trecho com drenagem, nós também teremos a intervenção de recap. Então, dando um exemplo, essa obra que a gente desenvolve na rodoviária, e próximo a vocês, inclusive próximo aos estúdios da Prever FM, ela, além da obra de drenagem em si, ela terá o recapeamento de uma parte da Vital Brasil, onde vai ser revitalizada, a pavimentação das ruas ao redor ali do Mendes, do clube, da própria rodoviária, a pavimentação do início da Vital Brasil ali, logo de quem sai do viaduto, do elevado ali, perdão, do pontilhão, desculpa. Então a gente sempre atrela também uma obra de recap a alguma obra de infraestrutura, André. Ô prefeito, com relação à rodoviária que o senhor acabou de citar, o cronograma tá dentro do esperado, porque a expectativa é muito grande de como vai ficar a nossa rodoviária. E a gente que chegou a comentar até, né, que existiu, até se ventilou, saiu uma informação de que futuramente a rodoviária poderia até
estar em outro local. O que existe de fato nisso e com relação às obras, prefeito? Márcio, em relação às obras, eu confesso para você que estou bastante animado, apesar daquele período, a gente teve basicamente ali quase que 2 semanas perdidas de obra nessas últimas chuvas que aconteceram, porque é um tipo de obra que, além do dia da chuva propriamente dito, depois você tem os dias de secagem do solo, né? Então a gente quase que perdeu aí 2 semanas, mas a obra vem se desenvolvendo num ritmo muito bom. Eu estive lá na quarta-feira acompanhando com os engenheiros a evolução da obra. A parte do canal, ela está praticamente pronta ali da conexão do tanquinho com o leito do rio em frente à rodoviária. A gente agora vai fazer um trabalho de limpeza, de desassoreamento da parte ali exatamente em frente à rodoviária. Das 3 ruas que vão ser pavimentadas, como eu disse, a Rua do Clube, a Rua do Mendes e a Rua do retorno da rodoviária, onde havia o busto do cantor João Paulo, né? Ainda há, a gente só movimentou ele de local. 2 delas estão prontinhas para receber o pavimento asfáltico e uma, inclusive, se você for hoje, os funcionários trabalhavam ontem lá, fui lá ontem novamente e hoje, para tentar acelerar essa base. A nossa ideia é fazer essa pavimentação na quinta-feira dessa semana que se inicia. Se o tempo permitir, a gente já lança o asfalto na quinta-feira. A Vital Brasil, a parte dos canteiros, ela já começou a ser feita. Essa é uma execução que começou mais ou menos há 1 semana, mais ou menos. Como eu disse na pergunta do André, a gente vai fazer a recomposição dos canteiros até o clube e depois vai fazer toda a recuperação asfáltica. Na semana passada também surgiram algumas informações erradas da internet de que a gente acabaria com os bolsões ali de estacionamento. Isso não é verdade, muito pelo contrário. No último trecho da Vital Brasil, de quem desce a Vital Brasil sentido rodoviária, se vocês passarem por lá hoje, vocês vão ver, nós vamos recuar o estacionamento que existia e transformá-lo em 45 graus. Então a gente está ampliando a quantidade de vagas que ali se tem. Então eu acredito, Márcio, que uma obra, vamos dizer, a conclusão completa dela, dentro do cronograma. Essa obra tinha um cronograma de final do ano. Eu acredito particularmente que ali em meados de outubro, se o tempo permitir, a gente deve entregar essa obra completa. Em relação à rodoviária em si, a mudança, eu abri, né, um processo de execução de projeto dentro de uma parceria público-privada, dentro de uma PPP. Esse projeto é entregue para mim agora na 2ª quinzena de junho, mas ao que tudo indica, vai ser viável, economicamente falando, juridicamente, né? Muito provavelmente que os projetos indiquem a viabilidade da gente sair, tirar a rodoviária dali e levar para algum eixo de maior volume de tráfego, como, por exemplo, a Castelinho ou a Marechal Rondon. Isso se dá, como eu disse, através de uma parceria público-privada, a tentativa, né, da gente fazer essa movimentação. Então, ainda nesse mês de junho, na 2ª quinzena, como eu falei, eu recebo esse projeto e a gente deve, em sendo viável, ao que tudo indica, abrir essa concessão para ver se tem alguma pessoa interessada. Então, o que eu tenho dito é se a gente conseguir viabilizar a retirada da rodoviária dali, do terminal rodoviário, a gente vai estudar que equipamento ou serviço público a gente coloca no local, se é que vai colocar. Caso o projeto não seja viável, a gente faz a revitalização do terminal rodoviário e vira essa página também, Marcelo. Prefeito, um outro assunto que o senhor divulgou na sua rede social é a questão das lâmpadas, né? E a gente sempre tem problema, reclamação de rua com lâmpada queimada. Foi feito há alguns anos, eu não vou me lembrar quantos, foi 2 anos, acho que ainda no governo Pardini, um mutirão para troca de lâmpada. Como é que está essa situação? O que o senhor avançou nesse sentido? André, duas ações ou 2 situações em relação a esse tema. Mais imediatista, a gente criou um novo mutirão com a CPFL. Você vai se lembrar que no ano passado eu havia feito essa movimentação também. Então, através da zeladoria do município, nós fizemos o levantamento de todos os locais, de todos os postes com problema de lâmpada, e levantamos a cidade toda. Encontramos mais de 1.000 pontos com problemas. Através desse alinhamento com a CPFL, foi montado um grande mutirão. Para você ter uma ideia, a CPFL, nessa semana que termina hoje, trabalhou com 6 equipes no período noturno, fazendo essa substituição, esses reparos. A nossa programação é que para esses 1.000 pontos, né, mais imediatistas, tudo acabe até o final de junho. Então, quase que diariamente, a equipe da CPFL, através do Marcos, deixa aqui meu abraço a ele
e a todos os membros aí da CPFL, vem monitorando a prefeitura desses pontos que já estão sendo substituídos. Eles têm trabalhado com bastante profundidade para que até o final desse mês esse mutirão, esse movimento mais imediatista seja concluído, e ao que tudo indica vai ser também. E em paralelo, graças ao bom Deus, a gente agora no dia 7 de julho teve a liberação do Tribunal de Contas, depois de um período bastante profundo de briga entre duas empresas do setor de iluminação, e elas usaram a nossa concessão, né, a nossa parceria público-privada, para tentar se entender, né, no Tribunal de Contas. Há umas 3 semanas mais ou menos o tribunal fez a liberação oficial da nossa parceria público-privada, e o nosso grande dia, né, o dia do certame, o dia da licitação, está agendado agora para o dia 7 de julho, situação que a gente tem grande expectativa de conseguir dar mais um passo nessa concessão através de uma parceria público-privada, e aí sim a gente tem a grande mudança, né? A ideia é substituir os 28 mil pontos de iluminação da cidade. Ontem participava como voluntário de uma festa na cidade e algumas pessoas me perguntando sobre praças. Então essa parceria público-privada de iluminação, ela tem a substituição dos 28 mil pontos que nós temos em Botucatu, ela tem a colocação de iluminação em todas as praças, campos, quadras, etc. Ela tem a expansão da nossa rede para locais, como a gente fez, por exemplo, na Bento Lopes, mas locais que precisam de iluminação. E o mais importante é que ela vai ter uma equipe de manutenção, já prevê isso, uma equipe de manutenção dedicada à questão da iluminação pública. Então, em dando certo essa parceria público-privada, e a gente está muito animado nisso, André, a gente deve mudar aí, se Deus quiser, quando implantado, o patamar de iluminação de Botucatu. O senhor falou de festa, só para dar um panorama, como é que foi o almoço solidário no último fim de semana, prefeito? Absolutamente sensacional, André. Foi realmente mais um momento de muita emoção, inclusive nesse último domingo, né? Nós dobramos o tamanho do espaço nesse ano de 2026. Tivemos a presença de 25 entidades assistenciais de Botucatu, de todos os tipos de prestação de serviço, desde crianças, idosos, passando por entidades que cuidam das pessoas em drogadição, moradores de rua, enfim. E um almoço que foi um sucesso, uma grande presença de público. A estimativa é que tenham passado de 8 a 10 mil pessoas no domingo. E a gente agora, ontem, conversando com a equipe do Fundo Social de Solidariedade, a gente deve divulgar nessa semana que se inicia a contagem aí das roupas, né, dos itens arrecadados, que é o almoço solidário, é o fechamento da campanha, né, do Aquece Botucatu, e graças a Deus também a gente teve e deve anunciar um grande volume de itens arrecadados. Então, graças a Deus, André, um sucesso. Conversei com algumas das entidades, inclusive no próprio dia, e essas entidades com as quais eu tive contato acabaram com seus itens, venderam tudo. Pra você ter uma ideia, uma das barracas ali que fazia o espetão vendeu 200 quilos de carne, né, em espeto para churrasco. Lembrando que esse almoço solidário, ele, como eu disse, ele é o fechamento da campanha do Aquece Botucatu, da nossa campanha do agasalho, e 100% da arrecadação ficam para as obras assistenciais de Botucatu. 5% da arrecadação vai para o fundo, para dar esse desfecho na campanha, com a compra de itens, etc. E 95% da arrecadação fica com as próprias entidades. Então, graças a Deus, André, um dia abençoado também, com resultado super, super positivo. Prefeito, a gente vai agradecendo mais uma vez a sua participação. Eu ia perguntar se pode enfeitar a rua, que já tivemos por causa da Copa do Mundo, mas eu não vou perguntar, eu sei já a resposta do prefeito. A gente vai deixar quando o prefeito vier ao vivo aqui pra gente falar, se bem que a Copa do Mundo começa daqui a 5 dias, né? Mas muita gente perguntando se pode enfeitar a rua, a gente sabe que não pode, né? Enfeitar até pode, não pode pintar. Não pode pintar, enfeitar você pode, mas não pode pintar. É só avisar também aos ouvintes que mandaram mensagem aqui que não deu tempo, a gente vai encaminhar para a assessoria do prefeito a sua pergunta aqui. Só um detalhe, a voz do prefeito me lembrou que eu preciso tomar minha vacina da gripe. Pegou um resfriadinho também aí, prefeito? Não escapou, é? André, eu vou dizer para ti, você conhece aqui, né, o Fred e a Nina, para você ter uma ideia, os dois devem estar mais ou menos uns 2 meses com uma tosse que não passa. E tanto eu quanto a minha esposa, agora de 15 em 15 dias a gente pega essa gripe, né? E eu tô com essa voz mais fanha, né, vamos dizer assim, hoje, né, mais
afônico, porque realmente, além de estar gripado, ontem eu trabalhei como voluntário lá na Festa do Santíssimo, lá no bairro dos Comerciários, mas realmente essa gripona tá pegando a gente aqui, André. Eu e minha esposa já tomamos a vacina, as crianças ainda não puderam tomar, porque ainda não melhoraram de uma tosse de 2 meses, mas as coisas se resolvem se Deus quiser, e fica aqui meu apelo à nossa população. Eu sei que vocês durante essa semana trataram a questão da vacinação, por favor, nossa população de Botucatu, usufruam das vacinas totalmente de graça, vacinas não só da gripe, o momento é oportuno, né, porque a gente está dando a vacina da influenza, mas a própria vacina da dengue, vacina de outras doenças, coloca de pé o seu calendário de vacinação. Para você ter uma ideia, desculpa me alongar na resposta, André, por conta dessa questão da tosse das crianças, eu visitei alguns médicos, né, inclusive os nossos pronto-socorros aqui de Botucatu, e alguns médicos me dizendo que algumas doenças que estavam erradicadas no mundo estão voltando justamente por conta dessa baixa adesão à vacinação. Me lembro no dia dessa semana que você inclusive deu os índices da vacinação da gripe, das grávidas, das mulheres grávidas, dos idosos, índices muito baixos. Eu me lembro que você comentou, se eu não me engano, das crianças era 24% de cobertura só. Exato. Então fica aqui o apelo para que a nossa população usufrua dessa vacinação. Em todos os postos de saúde de Botucatu, a gente tem esse serviço para proteger as nossas crianças, os nossos idosos, nós, né, adultos, e deixar a nossa cidade mais protegida. Prefeito, um grande abraço, melhoras aí para o prefeito, para a família toda, e até a semana que vem, prefeito. Eu que agradeço. Uma ótima sexta-feira para vocês. Tenham todos aí um abençoado final de semana. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeito FM.